Gravando, presidente. Tá, vamos. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do dia 2 de julho de 2025. Então, temos sustentações orais, temos advogados aqui presentes. Então, sejam bem-vindos todos. Já desejamos aí uma boa sessão a todos. Temos, então, dois casos da Telefônica Brasil. Nos dois casos, o doutor Flávio é o relator, então vamos começar por esses casos. A doutora Daniela Lara está aqui presente, seja bem-vinda, doutora Daniela, meus cumprimentos. E então vou anunciar o primeiro caso aqui da Telefônica na pauta, é o 5050-039. Então vou aqui gravar a sustentação oral como realizada. Vamos ver aqui, a procuradora, a doutora Daniela, está aqui nos autos, então, gravando. Então, doutor Flávio, com a palavra para o seu relato do caso, por favor, do final 039. Bom dia, presidente, obrigado. Bom dia, doutora Daniela. Bom dia a todos. Bom, eu vou fazer o breve relato do 39, mas acho que ele também serve para o próximo caso, tá? Eles são basicamente iguais, muda um pouquinho no relato da infração, mas em síntese, a mesma coisa, tá? Em face da autuada, foi lavrado o AIM contendo a acusação abaixo transcrita. Eu vou ler alguns trechos da acusação. Creditou-se indevidamente do ICMS. Esse montante foi creditado em caráter provisório em dezembro de 23, adotando-se procedimento previsto no artigo 10, parágrafos 8º e 9º do anexo 18, 17 do regulamento. Entretanto, tendo havido sobreviente decisão desfavorável com notificação sobre a decisão de indeferimento do pedido de autorização do estorno de débitos, acrescentando a falta de interposição de recurso administrativo, e o contribuinte não comprovou o efetivo recolhimento da importância acreditada, em caráter provisório. O julgador singular julgou procedente a acusação fiscal. Em decisão a seguir emendada, eu transcrevi a decisão. Tá? Vou pular o trecho da transcrição. Aí é basicamente isso, tá? É um crédito devido, decorrente de um pedido feito por contribuinte que foi indeferido ao final. É basicamente isso. Passo a palavra à doutora. Então, doutora Daniela, novamente, bom dia. Então, com a palavra para a sustentação oral por 15 minutos. Bom dia, doutora Maria do Rosário, bom dia, doutor Flávio, cumprimento a todos. Resumidamente, tá? Esse é um recurso ordinário que dispõe sobre as razões de cancelamento de um auto de infração lavrado contra a recorrente para cobrança de ICMS Comunicação, que teria sido supostamente creditado indevidamente referente ao período de julho de 2018 a dezembro de 2021. Como o doutor Flávio bem pontuou, é muito parecido com o segundo caso, tá? Eles têm realmente alguma diferenciação ali, apenas com relação ao fato de por que foi negado essa restituição, né, esse creditamento. Então, o que acontece? Em junho de 23, a empresa fez um pedido de estorno de débito de ICMS Comunicação em razão de contestação dos clientes quanto a faturamentos incorretos e que são posteriormente cancelados pela operadora. Então, alguns exemplos, tá? Por exemplo, uma cobrança de um plano de serviço de banda larga que não foi efetivamente contratado pelo cliente. Então, o cliente entra em contato com a operadora, faz o pedido de cancelamento, a operadora tem todo um sistema, um software que investiga, né, no call center, que aí entra dentro desse software, investiga essa solicitação, constata que o serviço não foi contratado e aí o serviço também não foi prestado para o usuário,
e a cobrança é cancelada. Então, a gente tem várias situações onde isso acontece. Erro na emissão de nota fiscal, cancelamento de serviço, erro de bilhetagem, emissão em duplicidade. Antigamente, inclusive, existia muito a clonagem de aparelho celular, né? Então, a tecnologia foi evoluindo e aí a gente passa a não ter mais esse tipo de situação, mas você tem outras situações de erros de faturamento que acabam resultando em cobranças indevidas do cliente que são contestadas e canceladas pela recorrente. Como o fato gerador do ICMS comunicação claramente não ocorreu e a operadora arcou com o tributo sem repasse para o consumidor, porque a partir do momento que o consumidor ele liga para fazer a reclamação, essa cobrança é suspensa, até em relação à regulação da própria Anatel, a operadora tem o direito legítimo de estorno desse débito do imposto na forma que é estabelecida por convênios ICMS, desde o convênio 39, lá de 2001, convênio 126 de 98, que é o que rege, né, todas as questões sobre as prestações de serviço de telecomunicação, e, mais recentemente, a alteração que foi feita no convênio 86 de 2010. E, além disso, a recorrente efetuou também os procedimentos que são previstos na legislação paulista, em especial o anexo 17 do regulamento do ICMS e a portaria CAT 6 de 2009. Então, ela protocolou o pedido de autorização para estorno do débito. Quando a Cefaz demora mais de 6 meses para apreciação desse pedido, conforme a própria legislação prevê, a recorrente pode se creditar do ICMS comunicação indevidamente recolhido. E ela cumpriu também os procedimentos para essa operação, emissão de nota fiscal, lançamento na FD, na GIA. Bom, passado depois desses 6 meses em que a operadora já tinha feito, né, esse creditamento, em maio de 24, a Cefaz indeferiu o pedido, com base num relatório de análise de pedido de estorno de débito. Nesse relatório, foi explicitado que a recorrente teria cumprido os requisitos das informações do arquivo digital, porque é preciso fazer, né, protocolar um arquivo digital na formatação em que é solicitado pela Secretaria de Fazenda. É a principal informação que embasa esse pedido de estorno. Mas existe uma previsão normativa muito ampla e genérica que não está embasada no convênio 126, que pode, inclusive, gerar uma discricionariedade do agente fiscal, que é a constatação de regularidade não prevista nos itens anteriores, que pode fazer com que o pedido de estorno desse débito seja indeferido. Neste caso específico, porque algumas irregularidades meramente formais, como o erro na digitação da inscrição estadual em algumas notas. Então, tinha que ter 12 dígitos, só tinham 11 dígitos, estava faltando um dígito. Vejam que é um universo de mais de 39 mil notas, tá? Mesmo que elas sejam, obviamente, analisadas por amostragem pelo auditor fiscal. Ou algum erro no registro das notas no campo da razão social. Não conferia da primeira via, não conferia com a segunda via. Estava na primeira via o nome do usuário, na segunda via estava escrito consumidor, né? Então, um erro meramente formal, que não... E aí, o que acontece? Houve essa negativa, o indeferimento do pedido, sem sequer analisar os demais documentos apresentados pela recorrente, que demonstram o seu direito líquido e certo ao estorno desse débito. Bom, mas foi indeferido e a empresa já tinha se creditado, então, portanto, foi lavrado o auto de infração para cobrança do imposto acrescido de multa e juros. Vejam, as regras acessórias estabelecidas pelo fisco, até em benefício da própria arrecadação, não podem, obviamente, criar entraves aos direitos dos contribuintes. Não tem razoabilidade no fisco sequer analisar os documentos que foram juntados pelo contribuinte para demonstrar que ele tem efetivamente o direito ao ressarcimento do imposto. Então, aqui a gente está falando de erros formais que não invalidam o direito de crédito e não impediriam a apuração desse crédito que faz jus o contribuinte, né? Vale mencionar que, nesses casos, é direito do contribuinte, né, a aplicação do princípio da verdade material no processo administrativo e a efetividade do processo. Então, considerando que a empresa, né, a recorrente, protocolou o pedido de estorno do débito, cumpriu os requisitos e as disposições legais
do CTN, artigo 65, da Lei Complementar 87, dos convênios que são específicos para a prestação de serviço de telecom e as normas internas estaduais. Por não ter ocorrido o fato gerador, portanto, obviamente não houve o repasse do encargo para o cliente, não pode-se admitir que subsista uma autuação que visa essa glosa dos créditos de um tributo que não é devido e simplesmente por aplicação de uma norma genérica e consideração de incorreções formais. Né? Então, preliminarmente, o que se requer aqui, por fim, é a conversão do julgamento em diligência, para que, superada essa questão do indeferimento por incorreções meramente formais, que não teria, obviamente, o condão de impedir a apuração do crédito, a autoridade fiscal possa efetivamente analisar os documentos apresentados pela recorrente, que comprovam o direito ao crédito indevidamente glosado. E, ao final, pugna, obviamente, pelo provimento integral do recurso ordinário para cancelar o auto de infração. Subsidiariamente, há um pedido também de cancelamento ou ao menos redução da multa aplicada em razão do caráter confiscatório. Essas são as nossas considerações e fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada. Então, muito obrigada, doutora Daniela, pela sustentação oral. Então, passo a palavra ao doutor Flávio para o seu voto. Vamos lá. Começa para transcrito, a acusação versa sobre indeferimento de pedido de autorização de estorno de débito do ICMS. A decisão de indeferimento foi tomada pelo supervisor de energia e telecomunicações, órgão subordinado à DIFIS. A autora foi notificada via DEC do indeferimento de seu pedido e do prazo para interpor recurso ou efetuar recolhimento nos termos dos parágrafos 1º e 3º do artigo 63 do regulamento, uma vez que havia se acreditado a título precário dos valores. A autora não apresentou recurso no prazo legal, tampouco efetuou o pagamento, sendo lavrado aí em tela. A autora apenas respondeu à notificação afirmando que seus créditos são legítimos. Preliminarmente, a autora alega a impossibilidade de afastar direito ao crédito em razão de eventual descumprimento de requisitos formais. Em resumo, assevera que essa instância de julgamento deve buscar a exaustão, a verificação dos requisitos para aproveitamento do seu direito ao crédito. Essa Câmara já se manifestou em diversas ocasiões sobre a necessidade de se cumprir requisitos normativos para se proceder ao creditamento do imposto. Aí eu transcrevi trecho de um julgado em que a gente tratou do CIAP. Tá? O relator foi o doutor Adolfo Bergamini, tá? Mas ele não tratou exatamente do estorno de telecomunicações, mas tratou do CIAP. Bom, eu vou ler um trecho transcrito, que é o seguinte: no caso dos bens ativos imobilizados, os requisitos para a compensação do crédito de imposto anteriormente cobrado se encontram na portaria CAT 25 de 1, que institui o controle de crédito ativo permanente, o CIAP, e apesar de o referido controle já estar há muitos anos inserido no bloco G da FD, a autora não prestou informações sobre os créditos ativos no referido bloco. Essa medida está bastante claro que os créditos do objeto do AIM não são legítimos, apesar de devidamente notificada, a autora não apresentou esclarecimentos, sequer documentação que pudesse efetivamente respaldar os valores de ICMS aproveitados. Tá? Então, esse trecho, na verdade, é para dizer que os requisitos formais para aproveitamento do crédito a gente tem convalidado. Tá? Nesse sentido, entendo que a existência dos requisitos formais é hábil para obstar a tomada de créditos. A autora deve comprovar a legitimidade dos créditos através dos meios previstos na norma. Prossegue a autora asseverando que possui direito ao crédito ICMS recolhido a maior nas operações de objetos das notas fiscais autuadas. Não se nega a autora a possibilidade de repetição de indébito nas operações cujo imposto foi recolhido a maior. O que a decisão recorrida assentou é que o pedido de repetição de indébito ou restituição do imposto recolhido a maior deve ser feito na forma prevista pela legislação. Para o caso específico aqui tratado, existe a portaria CAT 6 de 2009, que dispõe sobre o procedimento de pedido para estorno de valor de imposto indevidamente debitado em notas fiscais e serviço de comunicação. A autora protocolou seu pedido conforme a portaria CAT 6 de 2009, aproveitou-se do crédito a título precário e teve seu pedido indeferido. Notificada a recorrer da decisão que indeferiu seu pedido ou recolher a importância acreditada, quedou-se inerte.
Ao contrário do alegado pela autuada, ela não comprova seu direito ao crédito, pois deixou de fazê-lo na instância adequada. E ela pretende que esse tribunal administrativo valide o seu crédito, o que é vedado por lei. Aí eu cito o artigo 93 tá? da Lei 13.457. A lei, de forma prudente, impôs tal limitação aos órgãos de julgamento. Atenta que, para análise de pedidos, por vezes, não são questões de direito que se impõem, mas questões de cálculo e cotejo de valores de vasta quantidade de dados que se amodam a setores fazendários afetos ao uso de sistemas informatizados de análise de dados. Sem o uso desses sistemas, realizar verificações manuais impossibilitariam uma análise segura. Há que se observar que a autuada sequer esgotou a instância administrativa junto ao setor de fiscalização tributária da Cefaz, buscando amparo no setor do contencioso para ver legitimar seus créditos. A autuada não justifica a omissão de recurso na esfera da fiscalização, admitir os créditos no contencioso fiscal sem as mesmas verificações a que ele será sujeito, caso cumpridos os requisitos normativos, é incorrer em sério risco de se convalidar a ilegalidade. A autuada assevera que apresentou o pedido de restituição cumprindo todas as disposições legais para tanto, dando todas as condições para que o fisco verificasse a natureza das operações e os valores recolhidos indevidamente. Porém, não é isso que se extrai dos autos, pelo que se verifica se o pedido foi indeferido. Em face do indeferimento, a autuada não apresentou recurso, tornando-se definitiva a decisão que indeferiu seu pedido. As alegações autuadas estão do conjunto probatório, portanto. A autuada assevera que que apresentou o pedido de restituição cumprindo, deixa eu corrigir aqui, cumprindo todas as disposições legais para tanto, dando todas as condições para que o fisco verificasse a natureza das operações e dos valores recolhidos indevidamente, de modo que não se pode admitir que subsista uma autuação que visa a glosa de créditos advindas de um tributo que não é exigido por lei. A autuada apresentou o pedido de estorno de débitos, cujo prazo para análise previsto na legislação é de 6 meses. Após esse prazo, a autuada se acreditou precariamente do crédito, porém sobreveio resposta da administração indeferindo o seu pedido. Tal situação em nada favorece a autuada. Após o prazo de 6 meses, sem que tenha seu pedido apreciado, o solicitante poderá recuperar a título precário o imposto indevidamente debitado, como prevê o parágrafo 4º do artigo 3º da Portaria CAT 6 de 09, perdão. 609. O que de fato a autuada fez. O que deixou a autuada de fazer é cancelar o procedimento, como prevê o parágrafo seguinte do mesmo artigo. Aí eu transcrevo a portaria. A autuada poderia ter contestado o indeferimento de seu pedido na via adequada, não sendo esse tribunal administrativo via alternativa para tal contestação como exposto. As multas autuadas não são aplicadas, não são confiscatórias, guardando relação com a gravidade da infração, uma vez que aplicadas segundo os critérios definidos pelo legislador. O princípio constitucional do artigo 150 veda a utilização do tributo com efeito de confisco. A multa deve ser grave a ponto de inibir a ação irregular. O artigo 28 da Lei 13.457 veda o afastamento de lei, excetuados os casos nele previstos. O percentual da multa aplicada também é previsto em lei, não sendo possível alterá-lo neste julgamento em razão do citado artigo. A autuada também alega a aplicação da multa sobre o valor atualizado do principal, e aí invoca a súmula 3 desse tribunal. E também contesta a data de início dos juros, tá? E eu também trago o artigo 96 da Lei 6374, no inciso 1, tá, que explicita que está correto a aplicação dos juros. Tá? Então, estou disposto, eu conheço e nego o provimento ao recurso ordinário. Esse é o voto nesse processo. No processo seguinte, o voto é similar, basicamente o mesmo, tá? Mas se a patrona quiser fazer alguma consideração específica no caso seguinte, mas eu já adianto que o voto é
similar, no mesmo sentido. Doutor Flávio, realmente o segundo caso é muito parecido com esse. Há uma alteração só com relação ao fato do indeferimento, né? Que foi em relação de que a recorrente não teria demonstrado que o tomador de serviço não teria se apropriado do crédito correspondente ao débito estornado, ou que teria suportado o encargo financeiro do imposto, né? Ou então sido autorizado por todos os tomadores a aproveitá-lo. E aí, nesse ponto, a única questão que eu adiciono, porque o caso é realmente exatamente igual, foi um pedido também de estorno de débito de ICMS em razão de cancelamento de cobrança de planos de serviço, ou alguns serviços que efetivamente não foram contratados pelo cliente e não foram cobrados e o serviço realmente não foi prestado. Por óbvio, neste caso aqui, não tem o repasse do encargo para o consumidor, exatamente porque o fato gerador não ocorreu, né? Então, o fato gerador não ocorreu, não houve a cobrança do tributo para o consumidor final, para o cliente da operadora. E imagina, a operadora do tamanho da Telefônica hoje tem mais de quase 100 milhões de clientes na sua base. Então, efetivamente, até por conta disso, até que o convênio 126, alterado pelo convênio 86, traz as regras específicas, né, para essa possibilidade de estorno, numa situação exatamente como essa. E todos os documentos efetivamente comprovam a formatação todas as operadoras tiveram que fazer um trabalho muito grande de tecnologia mesmo, para que pudesse fazer esse caminho todo, né, desde o momento em que o cliente contesta a conta até o final. E uma última questão, e aí, doutor Flávio, já também considerando já o segundo caso, acho que para a gente até, em razão do tempo aqui. Mas se a senhora quiser, a minha preferência seria nós concluirmos esse e aí abrirmos novamente, né? Melhor. Então tá joia. Tá? Aí eu abro novamente a palavra. Perfeito, tá? doutora Maria do Rosário. Da sustentação tá oral. Joia. Só porque o doutor Flávio tinha comentado, então, sim. Em razão do tempo mesmo. Mas tá ótimo. Mas aí são algumas questões mais específicas, é melhor nós concluirmos, então. Perfeito. Tá? Flávio, você precisa registrar, né? Qual o processo do que a gente está? Então, o primeiro da pauta... 39? Isso, é o 39. Tá. Tá? Está registrado. Flávio, registrar. Então, os debates estão abertos. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Daniela, por favor. Doutora Daniela, me diz, por favor, aqui a cronologia, por exemplo, quando é que que as operações foram canceladas, a época da interposição do pedido e a época da negativa do fisco. A senhora tem isso em mente? Tenho sim, doutor Rubens. O período é de julho de 2018 a dezembro de 2021. Foi efetuado o pedido em junho de 2023, nesse caso, e a Cefaz indeferiu em maio de 24. A tomada do crédito foi dezembro de 23. Então, junho de 23 foi feito o pedido, dezembro de 23 foi a tomada do crédito. 6 meses. Não, vai decair, né? Existe um momento que vai decair o direito disso. Não é possível. Tá bom. Vamos tirar isso aqui. Bom, tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Então, tá bom. Deixa eu aumentar isso aqui. Só na sessão da quarta que dá cena superior não dá. Vai fazer o quê? Seguinte, porque tem alguns momentos em que a decai, tá? Porque existe um prazo de 5 anos, se eu não me engano, a partir do cancelamento lá do serviço, né? Que a pessoa tem para recuperar esse débito, 5 anos, certo? Certo. Então, pelo que eu entendi aqui, o pedido foi feito em 23 e a negativa em 24. Quando dá negativa, eu acho que já havia decaído o direito em relação a vários eventos lá de 2018, por exemplo, era uma parte de 2019, correto ou não?
Não, doutor Rubens, entendo que não, porque a empresa ela efetuou, ela se creditou, né? Porque a legislação permite, né, ela se creditar após os 6 meses sem o indeferimento. Então, o indeferimento veio em 24, mas a empresa se creditou em 23. Perfeito, mas só que quando indefere, exige que esse crédito todo seja estornado, certo? Sim, mas a empresa não estornou, por isso o auto de infração, né? O auto de Sim, infração veio por conta mas da. se tivesse estornado, não poderia se creditar de novo, porque já que caiu em relação aos eventos lá Perfeito, atrás, correto? perfeito, É, correto. é isso que eu estou falando, porque Perfeito, muitas perfeito. vezes acontece isso, quer dizer, a pessoa aí demora um tempão para ter a resposta lá da administração, aí na hora que responde, fala, estorna, fala, poxa, mas aí se eu Mas se eu estornar, eu não estornar, eu não posso creditar consigo. de novo. É, Não é isso que exatamente. acontece? Sempre, né? Isso Perfeito, acontece perfeito. sempre. Eu já vi isso um monte de vezes. Deixa para a última hora, nego, estorna. Pô, mas se eu estornar, já decaiu, eu não posso acreditar de novo, porque já passou 5 anos. Né? Perfeito. Será que é sem querer? Não, não sei. Mas é só isso que eu queria saber. Mas, infelizmente, quer dizer, a decisão administrativa transitou em julgado, a senhora vai ter que se socorrer no judiciário, porque aqui a gente não pode atravessar a decisão administrativa lá. Por mais injusto que me pareça, tecnicamente, a gente não pode mudar a decisão administrativa que transitou em julgado lá na delegacia, né? É outra esfera administrativa, digamos assim. É Se me isso, permite, é senhora isso. presidente, Pois não. além desse posicionamento que o doutor Rubens colocou, no sentido de que o Tite, existem várias decisões nesse sentido, o Tite ele não pode mudar a decisão administrativa que indeferiu o pedido da autuada, porque esse pedido que é feito, esse processo específico que é feito na Delegacia Regional Tributária, na DT, na delegacia, o que ele faz? Ele analisa diversos requisitos formais e requisitos materiais. Então, se essa decisão negou o crédito, o Tite não tem competência para voltar atrás e refazer esses créditos, refazer esses cálculos. E no caso aqui é mais grave ainda, porque a própria autuada, uma vez notificada do indeferimento do pedido, ela não entrou com recurso na própria via administrativa lá na delegacia. Então, não há o que se fazer, o Tite não vai refazer esses cálculos, não tem competência para isso. O doutor Flávio bem apontou isso em seu voto. Então, estamos de acordo com o voto do relator, senhor presidente. Eu acompanho também, é uma limitação clara de competência do Tite. Não tem nem como apreciar. Sim, eu também acompanho nesse sentido o artigo 93, né, que foi citado aqui no voto, o inciso 1º, né, que não é competência do tribunal apreciar esses pedidos, né, de compensação ou restituição dos tributos, né? Então, foi realmente a competência do órgão que está aqui, DIFIS, que foi específico, né, de energias e telecomunicações, que é o órgão subordinado à DIFIS, como está folhas 4, 7 e 8. Então, acho que, na minha opinião também, né, eu concordo que o Tite não tem a competência para modificar essa decisão que foi do órgão competente. Então, eu acompanho também o voto do doutor Flávio. Então, podemos aqui encerrar os debates. Então, vamos ao julgamento do caso 5050-039 da Telefônica Brasil. Então, encerrando os debates e verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, concluindo, encerrando a votação desse caso, doutora Daniela, então, o recurso ele foi conhecido e não foi provido, né, com esses fundamentos do voto, principalmente com relação a essa incompetência, né, do tribunal para analisar esse caso. Então, esse é o resultado. E passamos, então, ao caso seguinte,
que o doutor é o 5050933, a Telefônica Brasil. O doutor Flávio é o relator também desse caso. Então, eu passo a palavra ao doutor Flávio, né? Como ele já explanou, é similar, mas eu abro a palavra para o doutor Flávio, vou gravar a sustentação oral da doutora Daniela, e depois vou abrir novamente a palavra, doutora Daniela, para seu pronunciamento desse caso específico da Telefônica final 933. Então, Flávio, por favor, se tiver mais algum complemento. Na verdade, não tenho mais complemento, é só relembrar. Bom, é similar ao caso, como a doutora colocou, diferencia o motivo do indeferimento, né? Mas a razão do voto, ela passa pelo motivo do indeferimento, isso não é nem o objeto da razão do voto. A razão do voto é que realmente a gente não tem a competência para verificar isso e que a autora ela não esgotou a instância na delegacia tributária, né? Ela não fez ela não fez o estorno e nem recorreu, tá? E socorreu ao TIT. E a gente não consegue analisar esses documentos aqui por inviabilidade técnica e por inviabilidade legal também. É isso o voto. Ok, obrigada, Flávio. Então, doutora Daniela, com a palavra para o seu complemento, seus 15 minutos aí nesse caso também, né? Fica à vontade. Tá, joia. Bom, complementando também, o doutor Flávio já adiantou, né, o entendimento. Esse caso aqui, como eu disse, é muito similar ao primeiro, só diferencia realmente essa questão do motivo por uma questão de não ter sido comprovado o repasse, né, se não houve o repasse do encargo para o consumidor final. O que, obviamente, nesse caso, não teria não teria nem necessidade dessa comprovação, exatamente porque houve um cancelamento da fatura em razão do erro de faturamento. O período aqui é janeiro de 18 a dezembro de 19, como o doutor Rubens bem pontuou, realmente a empresa ela acabou se creditando e depois foi indeferido. Tiveram algumas ali interações entre a fiscalização e a empresa, que respondeu prontamente. Agora, com relação ao fato da empresa não ter apresentado o recurso administrativo, por mais que a gente entenda, né, que a regra existe, mas foi lavrado um auto de infração, né? Então, foi lavrado um auto de infração com multa, etc. Então, no nosso entendimento, o TIT poderia analisar essa discussão sob a ótica do próprio auto de infração, porque o auto de infração ele só foi lavrado em razão do suposto creditamento indevido. Para que eu possa descaracterizar esse auto de infração, é necessário que efetivamente se analise se o crédito efetuado pela empresa foi correto ou não. Então, só esse ponto adicional que eu gostaria de pontuar e deixar claro aqui né, sobre o nosso posicionamento. Obrigada. Obrigada, doutora Daniela. Então, passo a palavra ao doutor Flávio novamente para ler mais alguma coisa do voto. Flávio, só o dispositivo mesmo? Eu vou ler então o dispositivo. Sim. E, na verdade, acho que fica mais... Foi o pedido de autorização de débito da portaria CAT 6/2009, foi indeferido, né? E teve a notificação prévia para recolher. E o recurso foi ordinário, foi conhecido e não provido. Só sobre as outras questões, além das razões do indeferimento, né, como multa, juros e esse tipo de coisa, o voto foi proferido também em consonância ao anterior, tá? Igualzinho. Então, acho que é isso. Ok, obrigada, Flávio. Então, os debates estão abertos. Você aqui já registrou, né? Tá. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu acompanho também, só em relação ao que a advogada colocou. O auto de infração é o único meio de fazer a cobrança, né? Porque é o modo de se fazer o lançamento de ofício. A questão é que a matéria versada é impeditiva para a gente aqui, né? Pelo artigo 93. Então, tem uma limitação bem objetiva.
Então acompanho. É uma precisa ser defendido, É. materialmente falando. Sim. Porque a gente não pode analisar o crédito. Ah, não, esse crédito está bom? Posso, não tem competência para isso. Quem tem competência diz que não é. E aí? Agora a gente aqui fica. É só carimbar o auto e mandar para frente, não tem o que fazer. Sim, também complementando até o que a doutora Daniela falou, como bem ressaltou também o doutor Adolfo, que eu também penso nessa mesma linha, porque são coisas que a gente realmente pensa, né? Na verdade, é uma defesa, é um recurso de um auto de infração, né? Nesse ponto, o TIT teria competência para julgar, mas o caso realmente, a origem, né, foi este pedido, então, ele foi derivado e tem esse dispositivo expresso de lei, né? Que é o artigo 93, inciso 1º, que já foi objeto também de vários outros debates em compensações. Então, eu também acompanho o relator nesse ponto. Então, esse é também meu voto acompanhando o relator. Então, encerro também aqui os debates para verificarmos o quórum. Iniciando a votação. Então, aqui no caso da Telefônica Brasil, o auto final 933, ele foi conhecido e também não foi provido nos termos do voto do relator. Esse é o resultado desse caso também, doutora Daniela. Então, agradeço aí a sua presença, a sua participação, sempre uma honra, né, tê-la e ouvi-la, mas... Imagina. Doutora Daniela? Obrigada. Quer ficar, Diga. pode permanecer. Eu queria só mandar aqui lembranças para a doutora Maria João, tá bem? A senhora pode mandar para mim? Com certeza, doutor Rubens. Fala com ela que é um colega dela, de 45 anos atrás, lá do Colégio Pitágoras, lá em Belo Horizonte, tá bem? Pois é, pelo seu, exatamente pelo seu sotaque eu percebi que você é meu conterrâneo. Eu percebi na hora também, que a gente se conhece, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, doutora Maria do Rosário. Adolfo, um prazer te encontrá-lo novamente também. Bom dia, Pedro, Flávio, um abraço. Até mais, doutora. Obrigado, obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. Então, encerrando aqui também o caso da Telefônica, encerrar julgamento. E vamos ao próximo. O doutor João Pedro, da Ibérica, ele tinha solicitado sustentação oral, mas agora ele está só acompanhando. E temos também o doutor Fernando Antônio, que vai fazer sustentação oral, no caso que eu sou a relatora, Covestro. Né? Bom dia, doutor Fernando. Eu tenho que entrar aqui o caso da Covestro, então eu vou primeiro passar para o caso da Ibérica, aí eu peço para o senhor aguardar só mais um instantinho, porque eu ainda tenho que lançar aqui, que eu sou a relatora. Então, tá bom? E aí já lhe chamo a seguir. Então, sem problema nenhum. Nós vamos passar para o caso da Ibérica, tá? O doutor João não vai mais fazer a sustentação oral, mas ele está acompanhando qualquer esclarecimento de fato. Então, é o auto 5049894 da Ibérica Condutores. Doutor Rubens, estou aqui, vou iniciar os debates, só que gravar a sustentação oral, como ele não vai fazer, né? Então, vou gravar o solicitante ausente, que não fará a sustentação oral. E iniciando os debates. Doutor Rubens, por favor, com a palavra para o seu relato. Obrigado, presidente. Então, esse caso é um caso clássico aí de fornecedor inidôneo, tá bom? São acusações de crédito indevido e de emissão de nota fiscal consignando declaração falsa contra o destinatário em relação a essas mesmas empresas, tá? São a FC2 Brasil Metais, Gevalt Indústria e Comércio, Ex-Cooper, Comércio de Cabos, Resicomp, Compensados, são essas 4 empresas, tá certo? Simularam sua existência e as respectivas inscrições estaduais foram anuladas
com efeitos desde 2020, 17, 19 e 11. Tá bom? Então, não há dúvidas que a documentação fiscal que fundamentou a apropriação de créditos não foi emitida por contribuinte, pelo contribuinte ali indicado, é documentação idônea, não transfere direito a crédito, cito os artigos aqui respectivos, o 59 e o 61 do RICNES. Eu vou dar uma pincelada, porque o caso é o mesmo de sempre, de crédito indevido, tá certo? A declaração de idoneidade tem efeitos declaratórios, e o artigo 22A exige que o contribuinte exija do seu parceiro comercial comprovação da sua regularidade fiscal, quer como fornecedor, quer como adquirente. E vamos, então, às provas de boa-fé. No caso em tela, tá, o fisco constatou a inexistência da FC2, da Gevalt e da Ex-Cooper, empresas essas com as quais, segundo o alega autuado, teria realizado o negócio. O contribuinte não trouxe nenhum documento que comprove ter havido tratativas comerciais com nenhuma dessas empresas, o que, por si só, afasta a possibilidade de se aceitar sua alegada boa-fé, pois o autuado negociou com terceiros, necessariamente ele negociou com terceiros, né? A ausência de boa-fé se torna ainda mais evidente quando se examina a situação dos pagamentos. A maioria foi realizada via boletos, cujo beneficiário é o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, estabelecido na Avenida Paulista, não apenas para uma das empresas, mas a todas elas. Ou seja, as supostas aquisições da FC2, Gevalt e Ex-Cooper foram, em sua maioria, pagas através de boletos para o mesmo beneficiário, Fundo de Investimentos, situado na Avenida Paulista. Não há como aceitar a hipótese que a fraude não era evidente para o autuado. Quanto às saídas para a Resipump, esta empresa ostenta situação cadastral nula desde 2011, não havendo provas de negociação do autuado com a mesma. Ou seja, ainda que se pretendesse aplicar a tese da boa-fé aqui, não haveria a necessária comprovação. Tá? Então, só para deixar claro, entradas da FC2, Gevalt e Ex-Cooper. Saída para Resipomp e também para a Gevalt e a FC2. Tá bom? Só para ficar claro aqui na leitura do voto. Então, eu conheço do recurso ordinário, nego seu provimento, mantendo votos de fração. É como eu voto, senhores. Estou registrando aqui. Ok, obrigada, doutor Rubens. Então, os debates estão abertos. Estamos de acordo, senhora presidente. Ô, Rubens, tem alguma prova de pagamento ou de autorização do terceiro participador da negociação? Olha, não teve nada em relação a essas empresas, tá bom? Não teve nenhuma prova de que houve contato com elas, tá? Agora, os pagamentos foram diretamente para o fundo de investimento, e eu não me quedei investigando se tinha autorização ou não, porque a falta de tratativa comercial já afasta a boa-fé. Se tem o pagamento apenas para confirmar, né? Falar, olha, está bem característica, né, a coisa. Agora, se houve cessão de crédito ou não, eu acho que não, mas eu realmente não fui verificar isso a fundo. É que às vezes o fundo entra porque, sei lá, uma startup ele entrou para turbinar a empresa, né? E aí, em algumas situações, o fundo toma meio que conta das operações. Não entendo. Mas se não tem tratativa, como é que a gente vai fazer, né? Então, mas não sei, mas de repente, não sei, mas tem algum documento justificando a existência do fundo na operação? Não, porque não tem tratativa. Não tem nada, nenhum contato dele com nenhuma dessas empresas, formalmente falando. Do fundo, está falando? Do fundo? Não, com os emitentes da nota fiscal. O fundo, não. O fundo eu só citei porque, olha, pagou para o fundo. Todas, não. Né? Não, que às vezes tem essa situação de um fundo entra como investidor de alguma empresa. Pode ser. Isso aí é algo que é examinável desde que haja tratativa, né? O pagamento pode ser duvidoso, mas tem que ter a tratativa.
Se ele adquiriu com terceiro e aceitou uma nota fiscal de outra empresa que já estava cancelada há um tempão, quer dizer, não, foi cancelada depois, mas que não existia de fato à época, como eu não vou atrás de outros detalhes que, para mim, não fariam diferença, tá? Presidente, eu pedi visto só para ver essa questão de como o fundo existe no contexto da operação, para ver se tem um sentido negocial ou se é só para forma para criar uma barreira, né? Uma barreira indevida entre as partes. Ok, é possível sim, vista, claro, né? Bem-vinda. Então, eu vou conceder aqui a vista. Representação fiscal quer se manifestar? Não é o caso, né? Que aqui eu vou A gente conceder a comenta vista. no final, então, quando voltar a vista, senhora presidente. Tá. Ok. Então, foi concedida vistas para o doutor Adolfo Bergamini, doutor João Pedro, que aqui acompanha. Então, ele vai sair em vistas e voltará num outro momento. Por favor, acompanhar a pauta, doutor João. Encerrando, então, o julgamento do caso com a vista concedida na Ibérica. Muito obrigado, doutora Maria, doutor Adolfo, doutor Rubens, doutor Pedro, doutor Flávio. Peço já desculpas aqui pela ostentação, porque eu até confesso, carioca. Teve uma chuva aqui na cidade, então o nosso trajeto de 1 hora ao escritório virou, acho que 9. Não sei se eu vou conseguir chegar ao escritório hoje. Então, peço desculpa mais uma vez pela ostentação. E muito obrigado pela Bom sessão. dia, boa sorte. Então, aí melhoras na chuva. Obrigado. Onde está? Qual a cidade do seu doutor João? Só curiosidade. Rio de Janeiro, capital. Ah, aí no Rio de Janeiro, nossa, minha terra, Isso. capital, teve essa chuva toda. Do nada aqui a senhora daqui com a Barra da Tijuca fechou praticamente. Então, Nossa, não, tá bom. obrigado, doutora Maria. O João vai voltar numa outra oportunidade. Obrigada. Então, vamos continuar. O próximo, então, temos sustentação oral, o doutor Fernando Antônio está aqui presente. Vou anunciar o caso, o auto 4137766, Covestro, Indústria e Comércio de Polímeros, gravar a sustentação oral, doutor Fernando Antônio. Então, gravada a sustentação oral, eu vou fazer um breve relato do caso, doutor Fernando, e aí lhe passo a palavra para sua sustentação oral. Então, esse é um recurso ordinário do contribuinte, então a decisão monocrática manteve o auto na sua integralidade. São 9 acusações fiscais, aqui eu descrevo cada uma delas, são 2, a 1 e 2, relativas ao creditamento indevido, decorrente de lançamento nos registros e entradas de crédito do imposto, que indicam como destinatário das mercadorias estabelecimento diverso ao do infrator, né, essa A1 e 2, a infração 3, as demais, a 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são de obrigações acessórias. Então, a 3 emitiu notas fiscais, né, que não correspondem à entrada de mercadorias no estabelecimento. A infração 2 deixou de solicitar o cancelamento de documentos fiscais eletrônicos. O infrator, né, a autuada foi notificada, esclarecer as irregularidades. A 5 deixou de escriturar documentos fiscais relativos a entradas de mercadorias no estabelecimento e operações tributadas. A 6 também, que deixou de escriturar documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento, aqui no caso em operações não tributadas, e a 5 é similar, mas são operações tributadas. A 7 escriturou irregularmente no livro registro de entradas, documentos fiscais, pertencentes a outros estabelecimentos, que são filiais. A 8 também deixou de escriturar, não, a 7 escriturou, e a 8 deixou de escriturar, em abril de 2017, a nota fiscal,
emitida em operação de saída de mercadorias sem incidência do imposto, e a 9 é obrigação de falta de pagamento do ICMS nos exercícios 2017 e 2018, foi apurado por levantamento fiscal. Então, essas são as infrações. Aqui eu trouxe as alegações, né, da recorrente, que eu vou deixar para a sustentação oral. Passo a palavra, então, ao doutor Fernando para a sustentação oral no prazo de 15 minutos. Por favor, doutor Fernando, meu cumprimento. Muito obrigado, doutora Maria do Rosário. Já adiantou bastante aqui o meu trabalho com a descrição aí das infrações, são muitas, né? Eu vou pedir licença aqui. Eu posso projetar só alguns slides aqui que eu acho que vai facilitar, porque como são muitas infrações, eu busquei reuni-las ali até para facilitar o entendimento e para a gente conseguir evoluir melhor aqui na exposição. Pode ser? Vê se o senhor consegue, pode sim. Vou fazer aqui. Vê se consegue. Está aparecendo aí para vocês? Sim, tá sim. Legal. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui um pouco o inverso, tá? Eu vou começar descrevendo um pouco a operação, que eu acho que vai ser mais elucidativo aqui para a gente discutir esse caso, tá? O que acontece? A Covestro, ela é uma empresa que tem a sua operação baseada ali na importação de produtos para revenda, né? E como ela não tem um estoque dela próprio, né? Ela contrata armazéns para realizar a armazenagem desses produtos, tá? Então, aqui eu desenhei um pouquinho da operação, ela faz a importação, remete para o armazém, e depois, quando há a venda aqui no mercado nacional, ela remete ali para os adquirentes, tá? A operação ela não foi contestada, né? Eu trouxe aqui só para a gente conseguir entender um pouquinho ali das acusações, que são diversas ali, mas muitas delas conectadas, tá? Então, o que ocorreu? Quando houve a importação, 9 notas fiscais, elas tiveram um problema ali por parte do fornecedor que registrou o CNPJ errado, da filial errada, tá? Só que o que acontece? Existe a portaria CAT 162, ali de 2008, que ela estabelece um prazo de 24 horas da autorização da emissão da nota para que ela seja cancelada. Qual foi o problema? Quando constatou-se esse equívoco, e acho que é importante aqui dizer, né, antes mesmo da circulação dessas mercadorias, tá, não era mais possível, em razão da portaria, realizar o cancelamento dessas notas, tá? Então, o contribuinte se viu aqui numa situação que ele não tinha muito o que fazer, né? Ele tinha notas emitidas para o estabelecimento errado, tinha uma portaria que não permitia mais o cancelamento das notas, né? Então, ele adotou daí um procedimento que foi fazer o retorno simbólico desses produtos para anular a operação anterior, que foi emitida com o CNPJ errado, e daí emitir novamente as notas corretas para realizar a operação corretamente, tá? Então, tudo que foi feito aqui foi simplesmente para anular o efeito de um erro que não podia mais ser corrigido, tá? Aí, o que acontece? Eu reuni aqui os itens por similaridade, tá? Então, os itens 2.3, 2.4 e 2.9, os seguintes também são relacionados, tá? Mas esses são relacionados a esses primeiros argumentos que eu vou trazer aqui para os senhores, tá? O que acontece? Houve a acusação ali de emissão de notas fiscais que elas não corresponderiam com a entrada de mercadorias no estabelecimento, que é justamente essa nota de devolução aqui da terceira perna, tá? A outra acusação é de ter deixado de solicitar o cancelamento das notas fiscais, né? Então, a gente volta aqui, a gente vai ver que seria relacionado a essa segunda perna, né? As notas que foram emitidas com o CNPJ incorreto, que não havia mais a possibilidade de cancelamento, tá? E aí, por fim, a fiscalização entendeu que, como a operação estaria com um vício, né, ali com um problema na emissão das notas, não haveria mais a não incidência do imposto, né, que ocorre nessas situações de remessa para armazém geral, e
lançou o ICMS relacionado a essas operações. Tá? Então, houve um valor expressivo aí de ICMS em operações que sequer havia a incidência do imposto. Tá? Então, o que ocorre aqui? A gente tem claro aqui que houve emissão de 9 notas equivocadas. A gente tinha uma portaria ali que não permitia mais o cancelamento dessas notas, né? O que a recorrente fez? Ela adotou o único procedimento que era possível ali naquele cenário para regularizar a situação. E esse procedimento, que foi a emissão ali de notas de retorno, né, de devolução simbólicas, tem inclusive o respaldo no regulamento do ICMS, que é o artigo 1361-A do regulamento, que diz que o contribuinte ele deve emitir a nota fiscal no momento em que entrar no estabelecimento, real ou simbolicamente, né, mercadoria ou bem, e aí ele diz ali na linha E, em retorno, em razão de não ter sido entregue ao destinatário. E aqui é exatamente o que ocorreu. Houve um retorno de uma mercadoria que não foi entregue ao destinatário. Ela sequer saiu do estabelecimento por conta desse equívoco na indicação do CNPJ. Então, esses itens 2 e 3 aqui, eles não podem prevalecer mais. Por quê? Não houve infração, né? Não há falta de solicitação de cancelamento de nota fiscal. Primeiro porque não podia fazer mais. O prazo já havia passado. E é um prazo que é super curto, né? 24 horas é um prazo muito exíguo, né? Não é nem razoável você imaginar um prazo de 24 horas para cancelamento de uma nota fiscal, né? Além disso, a empresa ela adotou ali as medidas que eram viáveis, possíveis para anular o efeito desse equívoco, tá? Equívocos, infelizmente, acontecem e foi o único meio ali que ela teve para corrigir isso, né? E as notas de devolução emitidas, elas correspondem sim a uma entrada, tá? É uma entrada simbólica? É uma entrada simbólica, mas elas, pela legislação, elas correspondem sim a uma entrada. Não houve qualquer prejuízo ao fisco, só houve a anulação de uma operação que iniciou incorretamente por um erro formal, né? Aí, além disso, com relação ao 4.9, que é a questão da exigência do ICMS nessa operação, eu acredito que só o fato de terem sido emitidas as notas, ter sido feita a correção, né, da forma como era possível, já demonstra que houve sim a operação com armazéns, né, isso eu diria até que incontroverso nesse processo, né? Então não tem o menor sentido você exigir o ICMS de uma operação que sequer ocorreu, né? Não houve a saída, houve a correção da situação e aí a operação ocorreu regularmente dentro ali da não incidência do ICMS. Então você vai ter uma exigência que fundada numa situação inexistente, né? Esses são os primeiros pontos ali comuns. Aí a gente tem também os itens 1.1 e 1.7, eles decorrem aqui dessa mesma situação, tá? Eles são relacionados a essas notas fiscais também, tá? E são decorrentes ali do erro na indicação do CNPJ, tá? O que ocorreu aqui? O fornecedor indicou o CNPJ da filial errada, né? Como havia passado o prazo lá para cancelamento das notas fiscais, ele optou ali por realizar uma carta de correção, tá? Para alterar o CNPJ. O fiscal entendeu que essa carta de correção não poderia ter sido feita, pois há vedação na portaria CAT 162 de 2008, que fala que não pode alterar questões cadastrais via carta de correção. Qual que é o ponto aqui, né? Primeiro, de novo, né, a gente tinha um impedimento de cancelamento das notas em razão do prazo de 24 horas. Outro ponto aqui, é que a gente está falando de um erro do fornecedor, né? E quem está sendo penalizado sou eu, o contribuinte, por um crédito indevido com entradas de indicação para outro destinatário e a escrituração irregular dos documentos fiscais de outros estabelecimentos. Ou seja, porque eu, contribuinte, creditei o imposto e escriturei as notas no estabelecimento
corretamente indicado na carta de correção, eu estou sendo penalizado agora, tá? E isso não tem o menor sentido, não é coerente isso. E mais, o fiscal, ora, indica, né, que eu devo agir contra a portaria CAT 162, porque na primeira acusação ele me disse, olha, apesar de ter esgotado o prazo de 24 horas, você deveria ter solicitado mesmo assim esse cancelamento. E aí, ou seja, contra a portaria 162. Já aqui, eu fiz uma carta de correção, né, o fornecedor fez uma carta de correção contra a indicação da portaria CAT para solucionar a questão, né? E aí o fiscal me diz, olha, não, você atuou contra a portaria CAT. Então, é incoerente, né? Ora, ele se utiliza da portaria e relativiza as disposições da portaria para favorecer o fisco, e outra hora ele não relativiza, ele diz, não, você atuou contrariamente à portaria. Então, isso mostra que havia claramente o intuito de lavrar o auto de infração de qualquer forma. Quem me garante que se eu tivesse pleiteado ali o cancelamento das notas após o prazo, ele haveria acatado essa solicitação, né? Então, esses são os pontos que eu gostaria de destacar aqui, tá? Eu peço, então, provimento integral ao nosso recurso para o cancelamento do auto de infração, e eu permaneço aqui à disposição, agradeço a disponibilidade dos senhores. Eu vou parar aqui de cancelar, de compartilhar para não atrapalhar a sessão dos senhores. Muito obrigado, viu, doutora Maria do Rosário? Doutor Fernando, eu cumprimento e agradeço, parabenizo aí a sua sustentação oral, né? Porque o senhor procurou resumir aí nesse tempo, né? Todas essas infrações e a situação, os fatos, né? Eu vou aqui passar, então, ao voto, né? Eu vou lendo, eu disponibilizei, acho que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Quer dizer, porque não tinha disponibilizado antes, até peço desculpa a vocês, e vão acompanhando também, vocês fiquem à vontade de pedir vista, quem quiser, né? Porque são muitas essas infrações com essas peculiaridades. Então, indo ao voto, inicialmente eu analiso as questões de nulidade, as preliminares do recurso ordinário. Então, digo, com relação, inicialmente são as 9 acusações, né? Aí digo, com relação aos argumentos de nulidade da decisão recorrida, verifico que a decisão recorrida enfrentou devidamente os argumentos sustentados na defesa, porém não acolheu as justificativas da autuada, rechaçando os esclarecimentos da interessada. Então, vejamos, né? Aí vamos aos pontos que foram argumentados, foi com relação à alegação de nulidade do AINES ordial também, né? Então, sustenta recorrente que o trabalho fiscal teria sido precário, aduz que a nulidade se justifica pela carência de fundamentação do auto em relação à descrição das circunstâncias em que ocorreram as infrações, uma vez que não contém elementos suficientes para determinar com segurança a natureza das infrações supostamente cometidas. Então, verifico que a recorrente aduz que houve falha operacional na emissão de nota fiscal quanto aos itens 3 e 4, e que depois teria emitido uma nota fiscal de devolução, pois já não seria possível cancelar a nota fiscal. A ilustre julgadora de primeira instância administrativa fundamentou devidamente a decisão. A própria recorrente reconheceu as falhas ocorridas e faz meras e infundadas alegações que não afastaram o trabalho fiscal. Entendo que não há vício na decisão recorrida, nem verifico vício no auto de infração, respeitado o artigo 142 do CTN. Aí vamos ao mérito. Então, alega que as operações teriam sido desenvolvidas com armazéns gerais e que não há incidência do ICMS, então, nos termos do artigo 7º, inciso 1º do regulamento. Ressalta que, com base nesse detalhamento, é possível perceber que a recorrente não possuía estoques, à medida em que os produtos eram estocados nos armazéns gerais, cuja localização se encontrava fora do estabelecimento da recorrente. Então, aí, com relação
principalmente ao item 9, né, 4.9. Então, nesse sentido, a recorrente sustenta que, portanto, é de rigor esclarecer que não existem divergências entre o estoque inicial e final dos produtos em 2017 e 2018, pois, na verdade, não possui estoques, mas apenas operacionalizava os produtos no formato ilustrado acima, em que contratou os armazéns para realizar o serviço de armazenagem. Então, seria um erro, né, ela aduz que seria um erro de premissa adotada pela fiscalização, né, e que não aceitou os esclarecimentos, né, no curso do processo de fiscalização. Então, eu digo, no que tange aos itens 3, 4 e 9 do AIN, sobre a regularidade das operações praticadas com armazéns gerais e a não incidência do ICMS. Então, as infrações 3 e 4... ok, doutor Bergamini está dizendo aqui que vai reiniciar. Quer que a gente pare, espere um pouco, doutor Adolfo? Você vai ficar ouvindo, né? Não, vai desligar tudo. Podemos continuar? Então. Vamos continuar. Então, as infrações 3 e 4, eu entendo que estão caracterizadas, uma vez que está em desacordo com a legislação. Então, assim, vários itens, eu vou trazendo, né, esses argumentos, mas, de qualquer forma, em que pese, né, todas as... Doutora Rosário, Oi. o doutor Bergamini mandou mensagem aqui, ele pediu para esperar uns 2 minutinhos para ele. Então, tá, ele vai reiniciar, então eu vou parar, né? Vou dar um... Ele mandou mensagem. Ele não vai ouvir, ele vai desligar tudo, né? Isso. Tá. Então, vamos aguardar um instantinho. É que acho que... ele está congelado, né? Acho que ele está congelado. E travou, né? Então, vamos aguardar. Oi, já estou voltando aqui. Precisa instalar aqui uma atualização daquele checkpoint. Acho que foi por isso que derrubou. Bom, pessoal da Câmara e para o advogado, peço perdão pelo corrido, mas já estou de volta. Imagina, sem problemas. Acontece, né? O importante é que conseguiu voltar. Então, continuando aqui o voto, então eu estava falando dos itens 3, 4 e 9, né? Então, eu entendo que essas infrações, elas são caracterizadas uma vez que estão em desacordo com a legislação, né? Verificando que dos autos consta autuado, então, entendo que não logrou esse afastar o trabalho fiscal, haja vista
que os equívocos que teria esclarecido não afastam o trabalho fiscal, mas confirmam, porque estão caracterizadas essas infrações, né? O mero equívoco no momento da emissão das notas fiscais mencionadas não afastam as acusações. Quanto ao item 9, relativo à falta de pagamento de imposto, eu destaco o excerto da manifestação fiscal, as folhas 1871 a 1881, que bem elucidou e delineou a questão. Então, aqui o fiscal aponta, né, narra sobre o levantamento fiscal, porque foi a falta de pagamento do imposto com apuração por levantamento fiscal, né? A autuada, então, grifei aqui alguns trechos, né? Que ele diz que, sobre os argumentos apresentados, de imediato constatamos que o infrator não apontou objetivamente nenhuma impropriedade ou incorreção no levantamento fiscal, mas, aqui grifado, a alegação de que apresentou vasta quantidade de provas não é correta, ao contrário, o autuado não apresentou nenhum documento para contradizer os fatos, as quantidades, as datas, valores detalhados no trabalho fiscal. Não apontou possíveis erros, divergências ou omissões no levantamento. Para afastar, né, esse detalhado trabalho fiscal, que apresentou demonstrativos das operações declaradas através dos seus próprios documentos. Então, aqui eu citei, né, grifei, não vou ler todos. Então, digo, nesse contexto, tendo em vista que a autuada não apresentou as provas, né, eu estou dizendo, adequadas para desconstituir o levantamento fiscal, né, embora eu tenha entendido e tenha sido prestados esclarecimentos, né, das infrações, das incorreções, então, aí, no meu modo de entender também, na minha opinião, as provas, né, não foram apresentadas para desconstituir esse levantamento, que admitiria a prova em contrário, porque o levantamento é meio indiciário de prova que admite a prova em contrário. É uma presunção, né, iuris tanto. Então, fica mantido o direito. Quanto aos itens 1 e 7, então, do direito ao creditamento e da emissão de notas fiscais por equívoco cometido pelo fornecedor, então, aduz a recorrente que as notas fiscais mencionadas no anexo foram erroneamente registradas na filial incorreta. Tal erro ocorreu em virtude de um erro sistêmico no momento da realização do cadastro. A folha 188. Então, desse modo, teria inserido como destinatário comprador das mercadorias a filial final 004, né? Que, na verdade, o correto seria a filial 002, que é a recorrente, onde houve a efetiva escrituração das notas fiscais. Então, sustenta que teria direito ao acreditamento, que foi considerado indevido, e também a infração 3.7, referente à suposta escrituração irregular de documentos fiscais de outros estabelecimentos. Aí o que eu digo a respeito dessas emissões de cartas de correção de erros, importante destacar o artigo 19 da portaria CAT 162, que autoriza a emissão de carta de correção, como aí também já apontado pelo patrono. Então, porém, não autoriza. Então, essa eu acho uma questão importante aqui que eu pontuo para os senhores, né? A questão dessas cartas de correção, menciono aqui o artigo 19, eu até trouxe esse artigo 19, com relação que não podem ser sanados os erros relacionados a dados cadastrais, que implicam identidade ou no endereço do remetente ou do destinatário. Então, por isso, eu entendo que está caracterizada a infração, que as cartas de correção, elas não servem para essa situação, né, para corrigir os erros, né, nesse sentido, né, desse ponto específico, né? Então, caracterizadas essas infrações, mantidos os itens. Então, da apropriação de crédito em operação de transferência entre estabelecimentos, o item 1.2 explicitou que na estruturação de tais operações de transferência entre estabelecimentos houve um mero erro sistêmico ao registrar a entrada no estabelecimento que é recorrente, né? E aqui eu cito que diz a autuada,
Mas, de qualquer forma, entendo que não foram cumpridos os procedimentos próprios relativos à escrituração das notas fiscais. Então, entendo as justificativas, mas são procedimentos da legislação, né, a fim de se utilizar do direito ao crédito. Então, mantido o item 2. Com relação às infrações 5 e 6, relativas à falta de escrituração de notas fiscais, a recorrente sustenta que o AFR ignorou as informações anteriormente prestadas pela recorrente à fiscalização, que seriam acusações frágeis e desconectadas. Então, diz que houve problemas externos e alheios à sua vontade que impediram a devida escrituração das notas fiscais, que já possuía um endereço de e-mail que recebia os arquivos XML, mas o armazém não teria enviado os arquivos que impactaram a escrituração de notas fiscais. Então, eu entendo caracterizadas essas infrações, essas acusações do item 5 e 6, né? Porque ocorreram esses erros, né, admitidos. Então, no que diz respeito ao item 8, a falta de escrituração de saída e sem incidência do imposto, então, sustenta que, nesse caso, houve um erro no sistema de escrituração de obrigações acessórias. Registre-se que no anexo A2, as folhas 20 do AIN, fica demonstrado que a empresa emitiu um valor de 91 milhões a título de 91 milhões e etc., né, a título de remessa para armazéns gerais, né? Então, nessa matéria, eu também concordo com a decisão recorrida, haja vista que a falta de prejuízo ao erário, né, quer dizer, esse argumento não é justificativa suficiente para afastar a acusação fiscal. Então, entendo mantido também o item 8. A respeito do pleito de irregularidade na duplicidade de cobranças, do item 3 e 4, que aí seria o argumento de até consunção e absorção dessas infrações, né, a 3 e a 4, emissão de notas fiscais que não corresponderiam a reais entradas e falta de respectivo lançamento. Então, sustenta a recorrente que a decisão não teria analisado esses argumentos apresentados. Aduz que, da simples análise das notas fiscais que compõem as infrações, verifica-se que se trata das mesmas infrações, né? E que ambas as infrações refletem supostos descumprimentos de obrigações acessórias. O que eu digo, então, nesse caso, tendo em vista tratar-se de operações distintas, e eu entendo distintas, eu entendo que não pode ser aplicada a esse princípio, né, a aplicação da absorção ou consunção. O item 3, então, e 4 devem ser mantidos, considerando que foram duas obrigações acessórias distintas e não havendo uma única, sendo uma infração relativa à emissão de notas fiscais de devolução de mercadorias, sem as devidas operações. Outra relacionada à falta de cancelamento das notas fiscais. Então, porque não cancelou as notas fiscais, né? Eu entendo que foram várias irregularidades, mas são irregularidades distintas, né? Para mim, seriam infrações distintas, porque não é uma única conduta, né? Quanto ao argumento de ausência de prejuízo ao erário, pleito de redução de relevação da multa do artigo 527-A, então, observe que as infrações, elas 3 e 4, elas realmente não implicam em falta de pagamento do imposto, que são obrigações acessórias, né? Relativas à falta de escrituração de documentos fiscais, o que ensejaria a possibilidade de aplicação do dispositivo regulamentar. Porém, entendo que não é o caso de relevação, tem outras infrações, né? Tem antecedentes que foram apontados, né? Mas, quanto à redução da dosimetria da multa, né, necessário observar o porte econômico, os antecedentes fiscais, de acordo com 527-A. Embora a recorrente possua grande porte econômico, isso não é impedimento, em princípio. Porém, também entendo que não é o caso de redução da multa aplicada, considerando que são diversas as infrações e os apontamentos contra a autuada, conforme pode se extrair do relatório de autuações fiscais, de folhas 1982 a 1984, anexados pela douta representação fiscal. Quanto ao pleito de caráter confiscatório da multa e suas desproporcionalidades, então não acolho o pedido, tendo em vista que estão
previstas na legislação, então, norma válida, vigente, eficaz, medida de rigor que devem ser mantidas. Quanto ao cálculo da multa sobre os juros, da limitação dos juros ao patamar da Selic, a representação fiscal juntou uma petição, as folhas 1993, pleiteando, né, solicitando essa aplicação da súmula 10 revisada. Então, nesse sentido, eu dou parcial provimento apenas para limitar os juros ao patamar da Selic. Esse é o voto e fico à disposição, complexo nessa questão de infrações, né? São tantas as infrações. O doutor Fernando levantou a mão. É só um instantinho, doutor Fernando, eu vou dar a palavra, né, aos integrantes aqui, né, os nossos juízes estão abrindo os debates, e aí depois eu lhe dou a palavra novamente. Tá. É que eu queria só fazer um pequeno esclarecimento de fato. Posso, doutora Maria do Rosário? Sim. Vou ser bem breve. Sim. Pois não. Obrigado. Com relação àqueles primeiros itens, né, o 2.3, 2.4 e 4.9, ali que eu tratei em conjunto, e a senhora também, tá? Eu queria só trazer aqui um ponto que a senhora mencionou no voto ali, que a gente não trouxe ali provas, né, com relação à ausência da infração, tá? Eu queria só destacar que... Sim, pois não. Oi? Perdão. Eu queria só destacar aqui que, não sei, enfim, se foi considerado pela senhora, tá? Mas a gente trouxe aqui, tá? Tanto as notas ali de devolução, tá? Quanto também um demonstrativo ali casando cada uma das operações para mostrar justamente que não houve ali a infração e que a gente, na medida do possível, claro, né, tentou corrigir ali o ocorrido, tá? Então, só para ponderar esse ponto, agradeço aí, desculpa a interrupção, doutora Maria do Rosário. Tá, sim. Sim, teve provas, né, algumas junto com o recurso ordinário, né, são essas notas, mas o que eu entendi, de acordo também, né, com, desde o início, o levantamento fiscal, né, como provas indiciárias, são, por presunção mesmo legal, né, que depende de prova em contrário, essas provas não seriam suficientes para afastar, né? Então, foi nesse sentido que eu me referi, né? Que não houve provas anteriormente, né? Durante todas as notificações, né? E essas não seriam suficientes. Foi nesse sentido. Mas os debates estão abertos. Senhora presidente, se me permite um comentário, quando a doutora faz análise do 527A, me parece que a doutora fez essa análise e colocou aqui, observe que as infrações 3 e 4 não implicam em falta de pagamento de imposto, uma vez que são infrações relativas à falta de escrituração de documentos fiscais. Na verdade, as infrações relativas à falta de escrituração de documentos fiscais são as infrações dos itens 5 e 6. A 3 e 4 também não tem cobrança de imposto, poderia, em tese, reduzir, mas da forma como foi colocado, acho que a doutora estava querendo se referir às infrações dos itens 5 e 6. Se não fica 6. Não, tem que voltar pelo que foi pelo pleito da recorrente, entendeu? Me baseei no que eles pediram, é isso. Acho que foi o 3 e 4 mesmo, porque foi solicitado específico. Foi solicitado específico? Porque normalmente esse tipo de solicitação é geral. Não. Foi nesse ponto específico até. Então, se é só específico, então ok. Foi específico desses itens o pedido, entendeu? Que poderia ser para outros também, né? O que você está dizendo. Isso. Mas, pelo que eu vi do recurso, foram esses itens. Então tá ok. Obrigado, senhora presidente. Tá? Eu concordo com o voto, então. Estamos de acordo. Os argumentos foram específicos, olha, tanto que eu coloco aqui, considerando todas as obrigações, então,
duas obrigações acessórias. Foi nesse, o argumento foi bem aqui nesse ponto mesmo. Entendeu? Tanto que eu esclareci mais sobre isso. Tá? Só confirmando. Eu estou acompanhando Quer a pedir? presidente. Não, eu estou acompanhando a presidente. Teve um outro processo que eu pedi vista em relação ao 527A, mas é porque era o único auto de infração para aquela empresa, sabe? E esse caso aqui, como bem colocou a presidente, existem outros autos de infrações, tá? Não é o único, por isso que eu estou concordando. E com relação, inclusive, também ao 162, né? A portaria CAT 16208, na verdade, existe sim a previsão de 24 horas para o cancelamento, mas também existe um pedido de cancelamento temporâneo de 480 horas, são 20 dias aí, né? Então, eu acho que foi nesse sentido, talvez, que o fiscal tenha colocado para se pedir o cancelamento após as 24 horas, que também não foi pedido, tá? Que tem o cancelamento ordinário, que é 24 horas, tem um cancelamento fora do prazo aí, que é em 480 horas aí, que o contribuinte pode pedir também. Então, eu estou acompanhando o voto. Até nesse sentido, Flávio, interessante isso que você colocou, porque assim, foi uma coisa que eu pensei bastante um pouco, assim, né? Refletindo dessas correções, né? As cartas de correções, como o doutor Fernando Patrono trouxe também, eles fizeram as cartas de correções, justificaram os equívocos, mas pela próprio, né, o artigo aqui que eu citei, né? Então, é só para esclarecer dentro do que você está dizendo, porque eu também pensei nisso. Ele tentou corrigir, mas não cumpriu especificamente a legislação. Teria outra possibilidade. Mas é só para complementar o que você está dizendo. E é isso mesmo. E, sim, estou aí à disposição. Rubens, doutor Adolfo, querem falar alguma coisa? Podemos encerrar os debates? Então, encerrando os debates e vamos verificar o quórum. E iniciando a votação. Então, encerrando a votação, foi conhecido integralmente, parcialmente provido, doutor Fernando, com relação a essa redução, tá, dos juros aplicando a súmula 10, revisada. Tá, muito obrigada e parabéns pela sustentação oral. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia aí para vocês. Bom dia. E agora, então, vamos passar. O caso é o último da pauta, né? Esqueci. Aí tem que encerrar essa conversa. Só um instantinho. O outro, doutor Adolfo, é o relator. O caso comercial Guri, importação e exportação, o auto 5036-569, então, recurso ordinário. Aqui não temos advogado presente para sustentação oral. O caso é relativamente simples, cobrança, Tá. Cobrança por importação, né? Semestre de exportação. O contribuinte de São Paulo, ele importou pelo Rio e não pagou imposto para São Paulo. Eu estou mantendo alto, mas talvez o Rubens queira pedir vista. Registrar o voto, por favor. Oi? Registrar o voto, para eu poder pedir. Vê se a doutora Rosário vai deixar. Entrevistas são bem-vindas, né? Nossos debates.
Apesar do ele está falhando um pouco. No início, aí depois ele parece que engata. Assim. É bom que eu falo menos. Não, agora está alto e bom. Bom som. Estamos esperando aqui, né, ele registrar, aí você solicita. Mais alguém? Não. Não. Flávio. Nossa, que frio, né, doutor Flávio? Aí todo de gravata aí na Secretaria da Fazenda. Não está muito frio aí, não? Deve estar gelado. Tá frio. Tá, né? Pedro também aí na Secretaria da Fazenda, né? Esse prédio é gelado, né? Já fiz o registro. Sim. Agora, o pedido, né? Tá feito. Então, aqui, no caso comercial Guri, o auto sai em vista, concedida a vista para o Dr. Rubens e volta numa outra oportunidade, o comercial Guri. Então, encerramos o julgamento, né, com a vista concedida. E com isso também encerramos a pauta de hoje, né? Então, esse último é o auto 5036-569. E com isso, então, nós encerramos, todos aqui encerrados, encerramos a pauta de hoje. E com isso podemos, então, encerrar a gravação, Oswaldo. Está tudo aqui encerrado, né?